Dias atrás eu fiz um vídeo aqui comentando um outro vídeo no qual o Jones Manuel acusava Cortella, o Clóvis de Barros, o Pondé, a Prioli e o Karnal e o Chalita como se fossem simuladores de conhecimentos, pessoas que falavam de coisas genéricas, mas sem ter conteúdo, né? Então, assim, podiam ser conteúdos que poderiam ser transplantados por qualquer outra coisa, ou similares a conteúdos de autoajuda, né? Livros de autoajuda que seriam um filão muito popular e que eles estariam se aproveitando para ganhar muito dinheiro de pessoas desavisadas. Eu fiz esse vídeo, comentei essa afirmação do Jones Manuel e ele fez uma réplica aqui. É um vídeo que tem 44 minutos e, sinceramente, eu não vou fazer um react em tempo real, primeiro porque é bem complicado fazer isso, eu não sei fazer, faz muito tempo que eu não faço tipo de react desse modo, então eu vou recortar alguns pontos que me chamaram a atenção na fala dele, tentar ser o mais preciso possível aqui para abordar os pontos mais importantes que me chamaram a atenção e esclarecer alguns pontos que parece que o Jones não compreendeu ou não quis compreender. Então, vamos começar aqui logo no segundo 40 do vídeo dele, quando ele diz o seguinte, vamos ouvir aqui. Que o Henry, ele ataca comunistas, ele fala mal de comunistas há muito tempo, já falou mal de mim várias vezes, já usou argumentos anticomunistas contra mim, falando de Stalin, falando de fuzilamento, falando de totalitarismo e por aí vai. E aí, poucas vezes na minha vida comentei sobre o Henry, nunca respondi nenhum vídeo dele, nunca vi o texto dele circulando, então assim, nunca li nenhum texto dele e tal. Bem, primeira coisa é ele falar que ele nunca comentou, nunca teve contato com o que eu faço. Isso é uma mentira porque durante muitos meses o Jones Manuel mencionava o meu nome em quase toda live que ele fazia por aí, né? Basta pensar que em 2020, no auge da pandemia, o Jones Manuel, ele bombou nas redes sociais, isso porque o Caetano Veloso, sabe, endossou o trabalho do Jones Manuel e aí ele passou a ser requisitado para um monte de entrevistas. E aí ele falava de mim o tempo todo e eu nunca respondi o Jones Manuel, inclusive eu desafio o Jones Manuel aqui a apresentar algum momento no qual eu tenha mencionado o nome dele, porque eu nunca fiz isso, até agora. Então mostra que as evidências de que eu atacava frequentemente. O contrário que é verdadeiro, né? Então eu vou botar para vocês aqui um trechinho de um vídeo dele aqui de 2020, de 6 de dezembro de 2020, no qual ele fala de mim. E aí ele declara abertamente que eu sou um adversário e que estou no campo de enfrentamento. Então vamos ouvir aqui Jones Manuel falando sobre mim em 2020, 6 de dezembro. Não existe debate com a ideologia dominante, na prática. Os intelectuais da ordem dominante, que, repito, eles podem ser de esquerda, eles fingem que estão debatendo. Outro dia desse, eu fiz uma resposta ao Henri Bugalho. O Henri Bugalho, que é um liberal aí de esquerda, ele lançou um vídeo horrível, pavoroso. É por isso que eu não tenho a ilusão de ter um trato cordial e de ter uma relação harmoniosa com esses liberais. Os liberais, eles estão num campo político oposto, eles são adversários. O adversário, você, embora faça compromissos ou até unidades em alguns momentos, você derrota, na teoria, na política, no debate. Eu trabalho ativamente para combater a ideologia dominante. Como eu falei, esse tipo de vídeo é complicado porque eu teria que ficar buscando aqui, repassando horas e horas, vendo lives do Jones Manuel para resgatar esses conteúdos. Mas o fato é que ele falou inúmeras vezes meu nome, inclusive no Twitter, repetidas vezes, repostava trechos de tweets meus, então sim, na verdade, o oposto aqui que é verdadeiro. E aí, só para mencionar, porque ele menciona o termo anticomunista, e eu quero esclarecer esse ponto também, porque esse é um tipo de acusação recorrente, não apenas contra mim, mas contra outras figuras que ousem questionar ou criticar os comunistas do YouTube. Eu entendo que o termo anticomunista é um escudo muito conveniente que eles adotam, né? Porque eu vou aqui também, inclusive, propor um desafio para você que é seguidor de canais comunistas, né? Você pode ir agora aqui, parar esse vídeo, ir lá, fazer essa pergunta em canais que você acompanhe e peça para essas pessoas, né? Peça para o Jones Manuel, por exemplo, apresentar 3 referências, 3 autores não comunistas que tenham feito críticas relevantes e devastadoras à obra do Marx. Façam isso. Façam isso. Não estou pedindo aqui 10 referências, não estou pedindo aqui 5 referências, estou pedindo 3 referências. Peça para que eles mencionem 3 autores importantes que tenham feito críticas relevantes à obra marxista. Eles não vão conseguir citar nenhum, talvez, porque eles só aceitam comentários feitos dentro do próprio campo. Qualquer autor que estiver fora do campo marxista ou do campo comunista, que tenha feito críticas ao Marx ou algum autor comunista, é acusado automaticamente de anticomunista e será desqualificado como raso, como pobre, como insuficiente,
doente, como alguém que não compreendeu ou simplificou ou falseou a teoria marxiana. Então, assim, é complicado, porque eles operam desse modo dogmático e tudo fora é desconsiderado como se fosse irrelevante, ou quando é relevante é porque não está confrontando ou não está contestando diretamente a obra do Marx. A gente tem que pensar aqui, a gente vai voltar para a filosofia, que a gente vai entrar nesse tópico mais adiante, com mais profundidade, a gente tem que pensar aqui que o trabalho do pensamento na história da humanidade, ele é feito, né? Basta pensar na dialética, né? Desde Platão, que se adota esse termo, depois Hegel, inclusive Marx, no materialismo dialético. A dialética se trata disso. Você tem uma posição, você tem uma posição contrária, e através do debate entre essas duas posições, você vai avançando o conhecimento rumo a um outro caminho, rumo a outra possibilidade de investigação ou de pensamento sobre o mundo. E aparentemente, se for pensar no modo como eles operam, o Marx encerrou o pensamento crítico e reflexivo. Não há nada depois do Marx. Ou você opera com base no solo que o Marx forneceu, e aí você vai ser um autor marxista, ou se você está fora disso, você é insuficiente, você é incapaz de compreender a realidade, ou você pertence à ideologia dominante, que é o vídeo do Jones Manuel, no qual ele me critica. Aparentemente, para o Jones, eu pertenço à ideologia dominante e eu sou alguém a ser confrontado. Então, assim, ou você pertence ao campo deles, ou você é um adversário a ser destruído, confrontado, extirpado do debate público, sabe, suprimido ou silenciado. Então, aqui, na verdade, a posição sempre foi o contrário, né? São pessoas que estão o tempo todo confrontando as demais e quando há uma resposta ou quando há um confronto contra eles, é o escudo que eles usam, é bem conveniente, que é do anticomunismo. Daí eles jogam esse rótulo em você e, como a gente falou muitas vezes sobre o rótulo aqui, é um modo de neutralizar a pessoa, né? Você joga o rótulo na pessoa, racista, homofóbico, anticomunista, e daí você evita com que as pessoas que te acompanhem ouçam a pessoa. Dedique um segundo da sua vida para parar e ouvir o que a pessoa está dizendo. Então, é um rótulo conveniente, é um escudo que eles usam para se defender de qualquer outra crítica que venha de fora do campo deles. Inclusive, se vier do campo deles, né, se for um outro marxista que não seja leninista, por exemplo, eles também vão adotar essa postura ou usar algum outro rótulo conveniente para isso também. Ou seja, se você não comprar o pacote ideológico dessas pessoas, isso te torna automaticamente defensor da ideologia dominante e alguém, um adversário a ser confrontado. Em 4 minutos e 47, ele vai entrar na questão da filosofia. Vamos ouvir aqui. Porque aqui, na verdade, a gente fala de duas abordagens completamente distintas em relação à realidade, em relação ao conhecimento, em relação à construção do conhecimento, que tem a ver com abordagens sobre fatos concretos, que é o que fazem, em grande medida, historiadores. Eles vão lá, partem de fenômenos específicos, a progressão desses fenômenos, a relação entre eles, o modo como esses documentos vão dialogando. Documentos, a gente pode falar aqui de todo tipo de documentos históricos, né, os registros que existem, e aí isso parte de um conhecimento concreto de fato e tudo bem. É assim que se faz o trabalho do historiador na maior parte das vezes. E, por outro lado, tem um outro tipo de abordagem do conhecimento, um outro tipo de proposta de reflexão sobre o mundo que tem a ver com uma abordagem mais abrangente e que é o que faz, em grande medida, a filosofia. A filosofia é uma atividade que busca compreender padrões na realidade e busca estabelecer uma definição genérica sobre certos fenômenos ou sobre certas práticas humanas. Se você pensar na história da filosofia, é o que se fez, é partir do particular para o geral, enquanto que na história, por exemplo, você parte do geral, que seria uma teoria geral da história, para o particular. Desse modo, você compreender aqueles fenômenos à luz de algum tipo de teoria unificadora. Segundo o Jones, a minha definição, bem, não é uma definição, é só a apresentação de um atributo perceptível ao longo da história da filosofia, tanto nos pré-socráticos, quanto em Platão, quanto em Aristóteles, né? O Aristóteles, ele é conhecido por criar uma disciplina, um campo inteiro da filosofia chamado metafísica, que ele chama de ciência do ser enquanto ser, né? Ou seja, a máxima generalidade. E aí, por diante, muitos outros autores. É claro que isso não é exclusivo, né? Quando eu falo em grande medida, quer dizer que isso foi feito de maneira sistemática e regular ao longo da história da filosofia. Mas não é também exclusivo, não é a única coisa que se faz na filosofia, porque é um campo muito abrangente, que tem muitas abordagens possíveis e muitos propósitos possíveis. Mas depois ele vai fornecer aqui a definição dele, né? Aquilo que ele entende que é a filosofia, e o que eu acho também bastante temerário, porque ao longo da história da filosofia, 2.500 anos, séculos e séculos de pensamento filosófico, muitos pensadores, muitos filósofos tentaram dar uma definição e a maior parte deles fracassou tragicamente, né? Então vamos ver aqui a definição do Jones Manuel sobre isso. Veja, isso é falso. A filosofia não trabalha de maneira formalista e genérica. E quando ele fala que é falso, é óbvio que é falso de acordo com quem, né? De acordo com Jones Manuel, que aparentemente, além de ser um historiador, alguém que compreende profundamente filosofia, né? Como a gente vai ver aqui a seguir em 10 minutos e 50, quando ele vem definir o que é filosofia. O papel da filosofia, tem uma famosa frase do Zeke que eu adoro, que Zeke diz que o papel da filosofia enquanto disciplina do conhecimento é melhorar as perguntas. Então é meio que isso, é pensar a filosofia com uma área do conhecimento que questiona a própria forma e o ato de conhecer, de como a gente formula categorialmente, de como a gente pensa a ciência,
de como a gente maneja a prática científica nas suas diferentes disciplinas, na lógica, na epistemologia, na teoria do conhecimento, na filosofia política, na filosofia da linguagem, por aí vai. Ou seja, uma abordagem filosófica sobre o tema. O que seria uma arte filosófica nesse exemplo do debate, né, da Astrid e da Gabriela Prioli? Seria se a Gabriela tivesse feito um debate conceitual, portanto filosófico nesse sentido, do que é o moderno e do que é o tradicional. Percebe? A definição do Jones não é ruim. Na verdade, ele parte ali, como ele fala do Zizek. A definição dele não é ruim, mas também é imperfeita, é incompleta e não abarca um monte de outras propostas filosóficas que não fazem isso. Eu vou dar uma listagem para vocês aqui de várias definições dadas ao longo da história por grandes pensadores sobre o que eles acham, o que eles pensavam que era filosofia. Você vai perceber aqui que as mais distintas visões sobre isso, né, algumas contraditórias entre si, pessoas que dizem uma coisa e outros que dizem em seguida coisas completamente diferentes, mas a gente vai perceber como é difícil definir o que é esse campo. Então, por exemplo, começando com Hegel, que vem muito de acordo com aquilo que eu apresentei, não como uma definição, mas como uma descrição do que eu entendo que é filosofia, diz o Hegel o seguinte aqui, olha: compreender o que é a tarefa da filosofia, pois o que é a razão. Então aqui o Hegel parte da noção da máxima generalidade também, que é a metafísica como pensada pelo Aristóteles. Wilfrid Sellars, que é um filósofo americano da mente, o objetivo da filosofia, formulado de forma abstrata, é entender como as coisas, no sentido mais amplo do termo, se relacionam no sentido mais amplo do termo. Também é uma visão bastante genérica da filosofia, como essa compreensão genérica da realidade. Aqui a gente tem o Habermas. Filosofia é a clarificação de estruturas muito gerais de hipóteses. O Wittgenstein, o autor do Tratados Lógico-Filosóficos. A maioria das proposições e questões escritas sobre assuntos filosóficos não são falsas, mas sem sentido. Portanto, não podemos responder a perguntas desse tipo de forma alguma, apenas afirmar sua falta de sentido. A maioria das perguntas e proposições dos filósofos decorre do fato de não entendermos a lógica de nossa linguagem. São do mesmo tipo que a pergunta se o bom é mais ou menos idêntico do que o belo. E, portanto, não é de se admirar que os problemas mais profundos não sejam realmente problemas. Aqui ele vai muito em linha com o Russell, por exemplo, Bertrand Russell, que dizia que certos problemas nem sequer são problemas, não tem sequer sentido indagar esses problemas. Daí prossegue Wittgenstein. Toda filosofia é crítica da linguagem, mas não de forma alguma no sentido de Mautner. O mérito de Russell é ter mostrado que a forma lógica aparente da proposição não precisa ser sua forma real. Prosseguindo aqui mais adiante no Wittgenstein, a filosofia não é uma das ciências naturais. A palavra filosofia deve significar algo que está acima ou abaixo, mas não ao lado das ciências naturais. O objeto da filosofia é a clarificação lógica dos pensamentos. A filosofia não é uma teoria, mas uma atividade. Uma obra filosófica consiste essencialmente em elucidações. O resultado da filosofia não é um número de proposições filosóficas, mas tornar as proposições claras. A filosofia deve tornar claros e delimitar claramente os pensamentos que, de outra forma, são como que opacos e borrados. É uma definição complicada aqui, né? Muita gente vai ter dificuldade de compreender, até porque a obra do Wittgenstein não é tão acessível assim. O Schopenhauer sobre isso, né? Os dois principais requisitos para filosofar são, em primeiro lugar, ter a coragem de não guardar nenhuma pergunta, e, em segundo lugar, alcançar uma consciência clara de qualquer coisa que seja óbvia para que possa compreendê-la como um problema. O Merleau-Ponty: a filosofia é apenas uma experiência elucidada. O George Sorrell: mas a filosofia, afinal de contas, talvez apenas o reconhecimento dos abismos que se encontram de cada lado do caminho que o vulgo segue com a serenidade de sonâmbulos. É bem poético, bem bonito, na verdade, mas não diz muita coisa. O Marx, né, Karl Marx, em Tese sobre Feuerbach, a 11ª tese. Os filósofos apenas interpretaram o mundo de várias maneiras. A questão, porém, é transformá-lo. Aqui possivelmente está alinhado com o dogma defendido pelo Jones Manuel, né? O Heráclito: pensar, aqui ele fala da filosofia, né? Pensar é uma doença sagrada. O Nietzsche, em Além do Bem e do Mal: a filosofia é esse desejo tirânico em si mesmo, a vontade mais espiritual de poder. O filósofo, como nós o entendemos, nós espíritos livres, como o homem de maior responsabilidade abrangente que tem consciência do desenvolvimento global do homem. O John Dewey, falando sobre isso, né? Um autor pragmatista: quando se reconhece que, sob o disfarce de lidar com a realidade última, a filosofia tem lidado com os valores preciosos incorporados nas tradições sociais, que ela surgiu de um choque entre fins sociais e conflitos de instituições herdadas com tendências contemporâneas e incompatíveis, será visto que a tarefa da filosofia futura é esclarecer as ideias das pessoas sobre os conflitos sociais e morais de seu próprio tempo.
Seu objetivo é se tornar, tanto quanto humanamente possível, um instrumento para lidar com esses conflitos. Tomás de Aquino. O estudo da filosofia visa não apenas conhecer o que os homens sentem, mas sim a verdade das coisas. Que é um grande autor medieval, né? Em momento nenhum, por exemplo, o Jones fala em verdade, né? Então, assim, foi uma questão importantíssima durante um bom período da história da filosofia. O Heidegger. A filosofia seria uma investigação extraordinária sobre o extraordinário. Michel Foucault, num artigo para o Le Monde. O que é filosofia, afinal? Senão um meio de refletir não tanto sobre o que é verdadeiro ou falso, aqui contrariando o Tomás de Aquino, né? Mas sobre nossa relação com a verdade. Como, dada essa relação com a verdade, devemos agir. Jacques Derrida, num texto chamado Quem tem medo da filosofia. Mas pode-se dizer o mesmo sobre a pergunta o que é filosófico? Esta é a mais e a menos filosófica de todas as perguntas. Teremos que levá-la em conta. Ela está em todas as decisões institucionais. Quem é um filósofo? O que é um filósofo? O que tem o direito de afirmar ser filosófico? Como se reconhece uma enunciação filosófica hoje em geral? Por qual sinal, é um sinal, se reconhece um pensamento, uma frase, uma experiência ou uma operação filosófica, dizer, a de ensinar? O que significa a palavra filosófico? Podemos concordar sobre o assunto do filosófico e do próprio lugar de onde essas perguntas são formuladas e legitimadas? Essas perguntas, sem dúvida, são idênticas à própria filosofia, mas de acordo com essa inquietação essencial da identidade filosófica, talvez elas já não sejam completamente filosóficas. Talvez elas parem antes da filosofia que a interrogam, a menos que ultrapassem uma filosofia que não seria mais seu destino final. Bem interessante a visão de Derrida e também bem com o estilo típico dele, né? O do Kant. É importante também distinguir o conhecimento filosófico, incluindo seus princípios, da filosofia em si, o aspecto formal do material da filosofia. O pensador não pode ser recastado como um filósofo, o primeiro apenas um trabalhador subordinado, como um versificador em comparação a um poeta. Este último deve ter originalidade. Mesmo que, como é correto, se leve em conta a palavra filosofia em seu conceito como uma doutrina de sabedoria, a ciência do fim final da razão humana, ou seja, do que não é apenas técnico-prático, mas do que é moral-prático, a pedra angular do edifício, a filosofia com seus princípios ainda estará sujeita às preocupações da razão humana, mesmo quando o objetivo desta última é escolástico, mero conhecimento. Ela deve estabelecer fundamentos metafísicos antes dos fundamentos matemáticos, embora ambos sejam dados a priori, pois os primeiros têm em vista o emprego incondicional da razão, enquanto os últimos apenas o emprego condicional como uma ferramenta para um propósito específico. Assim como outros autores, o Kant também entende a metafísica, essa busca, né, do ser enquanto ser, a compreensão do que é isso, como um fim primeiro da filosofia. O Montaigne, já que a filosofia é a arte que nos ensina a viver, e uma vez que as crianças precisam aprender tanto quanto nós em outras idades, por que não as instruímos nisso? Segundo ele, a filosofia é a arte que nos ensina a viver. Epicuro, um autor muito admirado por Marx, né, sobre o qual ele fez a tese de doutorado dele. Vazias são as palavras daquele filósofo que oferece terapia para nenhum sofrimento humano, pois assim como não há utilidade em conhecimento médico se ele não der terapia para doenças corporais, também não há utilidade em filosofia se ela não expulsar o sofrimento da alma. Ou seja, para Epicuro, a filosofia é quase autoajuda. Aqui, se for pensar, né? Você tem que ter uma filosofia que ajude a lidar com o sofrimento da alma. Então, assim, são muitas definições diferentes aqui, né? Pouquíssimas delas que concordam com a definição proposta pelo Jones, mas é claro que ele sabe sobre isso, né? Muito mais do que, inclusive, esses filósofos aqui que são possivelmente simuladores de conhecimentos na visão dele. Daí, em 11 minutos e 49, eu acho que vem o ponto mais crítico do Jones nesse vídeo que ele faz aqui, né? Porque ele diz o seguinte aqui, vamos ouvir. A Gabriela não filosofou, ela simulou conhecimento. O ato de filosofar seria isso. Seria ela chegar, e vou dar um exemplo, o que seria um ato de filosofar? Ela chegar e dizer assim, Astrid, veja, eu entendo sua preocupação, só que eu tenho uma preocupação com a gente definir o que é tradicional. Então, se o Henri Bougainville acha que aquilo é filosofar, ele não sabe o que é filosofia, porque filosofia para ele não é a arte de pensar, a prática científica de pensar o conhecimento, de pensar as próprias categorias, conceitos e a forma de linguagem que a gente usa para conhecer a realidade. Ele tenta fazer uma manobra aqui para pôr na minha boca palavras que não foram ditas, e uma defesa de uma posição que eu não fiz. Aqui tem basicamente um exemplo mais clássico da falácia do espantalho, que em vez de você tacar o argumento central de uma pessoa, é você tacar um argumento distorcido para que seja muito mais fácil refutar o que a pessoa disse. Eu em nenhum momento falei que o debate entre Prioli e Astrid foi filosófico. O que eu falei é que ele está pondo nesse saco aqui duas figuras como Clóvis de Barros e Cortella, que são filósofos de fato, pessoas com obra intelectual, com produção intelectual, com atuação acadêmica, e que ele põe
põe no saco com outras pessoas muito distintas. Então, assim, aqui você vê, sabe, uma manobra bastante desonesta intelectualmente e que reflete, inclusive, a abordagem, acho que corriqueira, de muita gente na internet quando quer tentar refutar alguém. Quem fez, inclusive, esse ato de extrapolar da Prioli para outras figuras e chamar todas elas de simuladores intelectuais, não fui eu, foi o próprio Jones Manuel. A Gabriela Priori é de uma safra de pessoas que são especialistas em simular conhecimento. Então, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé, um pouco menos, mas também faz parte disso, o Clóvis Barros, o Gabriel Chalita, um espadre aí famoso e tal. É uma galera que se especializou em apresentar pseudo-reflexões vazias, formalistas, que parecem muito profundas e que dialogam muito com a cultura do livro de autoajuda. Então, assim, ele tem que explicar como é que ele entende que, sabe, Karnal, Pondé, Clóvis de Barros e Cortella estão no mesmo nível da Prioli, por exemplo, se ele acha que o que ela disse é uma burrice, como ele fala no vídeo dele. A minha dúvida era, todas essas pessoas são igualmente simuladoras de conhecimento? São de fato simuladoras ou não são? Essa era a pergunta, esse foi o tema que eu abordei. Então, assim, se ele não compreendeu isso, ou se ele optou por entender isso, e aqui parte, como eu falei, de um ato de confusão dele ou um ato deliberado para tentar me pôr numa posição que eu não disse. É curioso, né, você perceber também a presunção da pessoa, né? Para ele, por exemplo, Clóvis de Barros, alguém, sabe, com uma longa trajetória na filosofia, alguém que estudou na França com Pierre Bourdieu, não é capaz de fazer isso, é um simulador de conhecimento. Alguém como o Cortella também, um professor universitário com uma longa trajetória, também é um simulador de conhecimento, mas ele é capaz de filosofar, né? O próprio Jones Manuel é capaz de filosofar. O problema da Prioli é que ela não filosofa como o Jones Manuel. Ele não queria que ela falasse o que ela pensa, ele queria que ela falasse o que ele pensa, do modo como ele entende que é o fazer filosófico. Sabe, compreendam a posição. É o Jones ensinando a gente o que é filosofia, a definição de filosofia mais apropriada, porque todas as demais estão equivocadas, aparentemente, né? Qualquer uma que parte de uma definição genérica, por exemplo, está equivocado. É ele ensinando professores de filosofia o que é filosofia, que eles são simuladores de conhecimento, né? O que eles sabem é falso, aquilo que eles propagam é autoajuda. É ele se propondo, inclusive, a ensinar para a Prioli o que seria um debate real filosófico dentro do programa que ela faz parte, né? Então, assim, talvez devem contratar o Jones para saia justa, não a Prioli, porque afinal de contas é ele que compreende como é coisa real aqui, como é que se faz de verdade o negócio. Todos os demais aqui são falsários, todos os demais aqui estão falseando conhecimento e estão fingindo que sabem que não sabem. Interessante, bem interessante. A gente vai pular um pouco porque ele volta para a questão do São João, ele volta para a questão cultural, e isso aqui a gente já abordou em outros vídeos, então assim, não acho que faz sentido a gente retomar, o vídeo está bem longo já, eu queria ter feito no máximo com uns 15, 20 minutos, mas já extrapolamos bastante. Depois, em 23 minutos e 47, a gente está chegando na metade do vídeo do Jones, ele diz o seguinte, aqui vamos ouvir e depois comentar. Esse é o argumento central que o Henri Bugalho simplesmente não vai responder o vídeo inteiro. Ele simplesmente, veja, o Henri Bugalho, inclusive, comete um erro básico, o que é estranho, porque normalmente pessoas formadas em filosofia aprendem durante toda a sua graduação como você chegar ao âmago, ao centro de um discurso teórico e desmontá-lo, né? Porque, a galera que estuda filosofia tem, por exemplo, a disciplina de lógica. Então, quando você estuda lógica, você consegue identificar com mais facilidade quais são os argumentos centrais, quais são os argumentos acessórios, o que é que sustenta, quais são as principais teses de um texto. No caso do vídeo, a tese central era que a fala da Gabriela Prioli não responde a Astrid, tem uma indefinição no espaço-tempo e serve para qualquer coisa, ou seja, uma simulação de conhecimento. Em nenhum momento ela debateu o objeto em si, São João. E vocês vão perceber durante todo o vídeo que o Henri Bugalho simplesmente não consegue refutar esse que é meu argumento central. Eu não sei se o Jones fez filosofia, porque, na verdade, acho que nunca foi ensinado isso no curso de filosofia. Não sei se vocês que fizeram filosofia tiveram esse tipo de explicação sobre estrutura de argumento. A gente estudou lógica, de fato, né, a lógica formal, sabe? Mas isso aí, desse modo como ele explicou, eu fui estudar muito tempo depois, em cursos de extensão, em outros tipos de material teórico escrito, por exemplo, e não na universidade. Mas a gente trabalha com análise dos textos filosóficos. Quando você faz curso de filosofia, é um curso bastante monográfico. Você pega um texto de um filósofo, um livro de filósofo, e você vai analisar os argumentos apresentados. Mas é curioso, porque depois de o cara cometer uma falácia do espantalho ali, tentando pôr na minha boca palavras que eu não disse, tentando pôr na minha conta uma defesa de uma tese que eu não defendi, ele vem dizer em relação a isso, né, qual seria o argumento central que eu deveria ter enfrentado. O argumento central a ser enfrentado já tinha sido enfrentado em outros vídeos, né, como eu falei, esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos, eu já havia falado sobre a questão cultural, eu não tinha intenção de repetir o que tinha dito em outros vídeos. Para mim, a questão central que eu estava abordando naquele vídeo era a acusação de simuladores de conhecimento. Para mim, esse era o tema que eu precisava
precisava abordar naquele vídeo, foi aquilo que eu recortei, foi aquilo que me concentrei e foi sobre aquilo que eu trabalhei. Então, assim, ele pode julgar que o tema central dele era outro, mas para mim não era mais relevante porque eu já havia falado sobre isso. E eu digo no começo do vídeo que eu não falaria sobre esses tópicos porque eu já tinha trabalhado anteriormente. Então, assim, para mim o tópico que chamou atenção e sobre o qual eu trabalhei não era esse. Eu não refutei o vídeo de Jones porque não era objetivo, e sim entender a afirmação presunçosa dele de que Cortella, Clóvis de Barros, Karnal, Pondé, Prioli eram simuladores de conhecimento. Então esse foi o tópico. Esse foi o assunto que chamou atenção sobre o qual eu trabalhei. E mais adiante ele diz o seguinte aqui. Ele primeiro tenta dizer que o que a Prioli fez, na verdade, não foi uma simulação de conhecimento, foi um ato de filosofar. Então, mais uma vez, é ele dizendo que eu defendi que o que a Prioli fez foi um ato de filosofar. E eu não disse isso. Aqui ele repete essa falácia espantalho quando ele tenta, sabe, transformar meu argumento em um sub-argumento distorcido que seja muito mais fácil de ele confrontar do que realmente a afirmação principal minha, né, que era de onde ele tirou essa capacidade de avaliar quem seria um simulador ou não de conhecimento. E aí a gente fala, como eu falei, de professores conceituados, conhecidos, sabe, com formação. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. E ele passou o tempo todo tentando confrontar uma ideia distorcida e que não foi aquilo que eu disse. Aí é fácil você simplesmente atacar aquilo que você acha que foi dito. Em 25 minutos ele comenta como a definição minha foi pobre, né? Eu mostrei várias definições para vocês aqui, algumas totalmente abstratas e até poéticas que dizem poucas coisas, mas como vocês podem ver aqui, talvez a única definição rica para o Jones seja própria dele e com a qual ele já concorda. Todos os demais ou são simuladores de conhecimento, ou são frágeis conceitualmente, ou são rasos como um pires, que é um termo que eles adoram utilizar também. Então é bem interessante. É bem interessante porque, como eu falei, isso revela aí o senso de autoestima da pessoa, de modo que ele acha que todo mundo está errado, menos ele. Como diria a música do Caetano Veloso, né? Porque Narciso acha feio tudo que não é espelho. 33 minutos e 5 tem uma fala interessante dele que também que vale esclarecer. Mais pra frente ele vai falar que não acompanha meu conteúdo. Então como é que é uma coisa bem recorrente se ele não acompanha? Aqui não é uma questão de conceitos ou de filosofia, aqui é uma questão de língua portuguesa mesmo, né? Porque não acompanho é presente no indicativo. Então, assim, estou falando nesse momento, eu não acompanho, então não estou mentindo, mas já acompanhei em outros momentos, né? Inclusive em 2020 ali, como vocês viram lá, ele falava muito sobre mim, as pessoas me mandavam, eu ia assistir para saber o que estava acontecendo. Então, eu vi em outros momentos, anos atrás, e eu sei muito bem o modo como ele operava, as tretas que ele se envolvia, as polêmicas que ele se envolvia. Então, não é o tipo de conteúdo que me agrada, não é o tipo de posição, inclusive, intelectual que me agrada, não tenho o menor interesse no que o Jones fala. Então, durante um tempo, eu vi, porque meu nome estava envolvido, ele me puxava para essas tretas e eu nunca respondi. Então, durante um tempo, eu vi o que ele fazia, não me interessou, me desagradou e não acompanho. De fato, não acompanho e não vou acompanhar. Então, assim, é isso, não estou mentindo. Mas também isso não me impede de compreender um padrão que ele teve anos atrás, não sei se mudou, não sei se continua fazendo a mesma coisa, suponho que continue fazendo a mesma coisa, mas isso não me impede de saber como ele operava. E aí, é isso. Se me entende como adversário, eu não entendo como adversário. Pode ser uma teoria filosófica relevante, pode ser, sabe, predominante em certos ciclos universitários, mas em termos reais, políticos, sabe, é algo inviável. É mais plausível, na minha visão, uma sociedade ANCAP hoje do que comunista. Na verdade, a minha preocupação mais é de uma teocracia neopentecostal. Se sinto à vontade para defender essas ideias, sabe, tem muita coisa interessante na obra do Marx, tem muita coisa interessante na obra de marxistas, mas, para mim, sabe, engajar com isso não faz o menor sentido. E em 36, 32, ele faz uma pergunta importante aqui. Me faz questionar, inclusive, qual é o conceito de filosofia que o Henri Bugalho usa. Que bom que ele pergunta isso, porque isso teria poupado o vídeo dele de 44 minutos e o vídeo meu aqui de quase meia hora. Ou de mais de meia hora, não sei quanto tempo vai dar no final aqui. Porque se ele houvesse perguntado isso aqui, talvez a gente tivesse uma resposta muito mais simples e evitaria os mal entendidos. Na minha percepção, né, para quem me acompanha aqui, inclusive, já viu o vídeo meu sobre filosofia da arte, na minha compreensão sobre a filosofia, com F maiúsculo, né, o que seria essa atividade da história da humanidade, é muito parecida com a minha interpretação sobre arte e filosofia da arte. Quem me acompanha, como eu falei, sabe que eu já defendi aqui, eu já me aproximo com a teoria institucional da arte, que diz basicamente o seguinte: a arte é aquilo que foi convencionado como sendo arte. Então, eu tenho uma visão convencionalista do que é a história da filosofia, e basicamente filosofia é aquilo que se determinou como sendo filosofia. Porque você tem muitos autores totalmente distintos, que defendem ideias muito diferentes também entre si. Então, assim, você pega 2.500 anos de história, você tem autores racionalistas e irracionalistas, você tem autores que partem para o abrangente, outros para o particular, tem autores que trabalham quase como se fosse autoajuda, tem autores que trabalham de maneira crítica, outros de maneira exegética da Bíblia, autores que são, sabe, teológicos, autores teístas, autores ateus. Você tem todo tipo de posição sobre os tópicos, maneiras de abordar, métodos diferentes, você tem métodos mais analíticos, tem estilos mais literários, e basicamente o que acontece é uma
convenção, um cânone que foi formado, que seleciona esse autor é filosófico, esse autor não é, esse autor aqui é um filósofo, esse não é, isso é filosofia, aquilo não é. Então, assim, não é algo essencial, não é algo que você possa olhar e extrair, sabe, um atributo primordial ou essencial do que seria o fazer filosófico, do que seria filosofia e ponto, acabou. Não, na verdade é essa compreensão do passado e reunindo muita coisa diferente, sabe, uma salada de autores distintos, como sendo esse fazer que se dá no Ocidente e que depois vai se espalhando pelo mundo e se torna uma prática dessa forma de pensar. Mas o que seria, essencialmente, eu não me arrisco a dizer isso, do mesmo modo como a gente viu que várias definições, cada uma, sabe, pensando um aspecto ou um tipo de abordagem. Cada um tem uma visão sobre isso e eu não me arrogo, diferente do Jones, não me arrogo a dar uma definição fechada sobre o que seria essencialmente filosofia. E por fim, o último tópico que vale mencionar rapidamente aqui é sobre a questão do dogmatismo, né? Porque acho que ele se ofendeu com esse termo, as pessoas se ofendem com esse termo, né? E na verdade, se ele é capaz de definir filosofia, ele seria capaz também de pesquisar rapidamente no Google, são, sei lá, 15 segundos de pesquisa no Google, para entender o que quer dizer dogmatismo na filosofia. Esse é um termo que foi adotado por filósofos céticos da antiguidade grega, que se referiu a autores como Platão, como Aristóteles, ou seja, autores que tinham uma visão propositiva sobre o mundo e que achavam que sabiam qual era a verdade sobre a realidade. Os céticos diziam o seguinte, olha, a gente não sabe o que é verdade, a gente não tem ferramentas para dizer se é isso ou aquilo. Então, a gente é cético e esses são dogmáticos. Dogmáticos são posturas filosóficas como Kant, como Hegel, como outros autores, como Marx, por exemplo, que apresentam um modelo sobre o mundo. Olha, o mundo é assim, o mundo opera desse modo. Essa é uma visão dogmática. E eles são dogmáticos, né? O fato é esse, eles acham que tem razão e todo mundo que não concorda com eles está errado. E são adversários, né? Mais do que está errado, mais do que você achar, eu discordo de você por tais razões, vocês são adversários políticos a serem confrontados porque vocês são defensores de uma ideologia dominante e, sabe, contribuem para o sofrimento da classe trabalhadora, contribuem para o patriarcado, contribuem, sabe, para a sociedade injusta. Então, é isso. Na verdade, se for resumir aqui de maneira muito rápida, dogmatismo é você achar que tem razão, você achar que está com a verdade, e atuar no debate de modo a sempre defender essa ideia. É o que eles são, dogmáticos. Bem, essa resposta, como vocês viram aqui, na verdade, o Jones tentou o tempo todo atribuir a mim uma defesa de uma ideia que não é aquilo que eu falei. Em nenhum momento falei que a Prioli faz filosofia ou fez filosofia ao longo do debate com a Astrid. Esse é um ponto que ele atacou o tempo todo e simplesmente errou o alvo. Ele se convenceu disso e passou o tempo todo batendo no espantalho. O que é típico, na verdade, né? O que a gente não sabe nesse tipo de manobra é se ela é intencional ou se ela é um erro de raciocínio. Para quem quer ensinar lógica para mim também, para quem quis ensinar o que é fazer filosofia, para quem quis ensinar para mim o que é filosofar, faltou. Precisava de um pouquinho mais de esforço para tentar atacar o de fato que foi dito, que é com base em quais critérios objetivos ele pode dizer que Cortella, que Karnal, que Clóvis de Barros são simuladores de conhecimento. E aí, objetivo mesmo não tem, né? Tem a percepção subjetiva dele aí, ou dogmática dele, né? Com base nas ideias, na ideologia que ele defende. E isso é o que é, né? Bem, me diga o que vocês pensam sobre esse vídeo aqui, né? Como eu falei, ficou muito longo, bem mais longo que eu gostaria. Bem, deixa embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar no engajamento. E confira a minha obra com Carolina Arcari, um livro infantil ensinando conceitos políticos para crianças, que se chama Olga Descobre Democracia. Link na descrição aqui, um forte abraço e até mais. Tchau! Fala, turma do canal do Henry Bugalho! Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. Imagina ter uma aula com os dois maiores economistas da nova geração do Brasil, te explicando de uma vez por todas sobre taxa de juros, meritocracia, inflação e tudo o mais que você sempre quis saber, mas nunca entendeu. Isso vai acontecer no dia 9 de julho, um domingo, às 8 horas da noite, numa aula ao vivo com Juliane Furno e Pedro Rossi, que acabaram de escrever esse livro incrível e que estão nos dando o privilégio de poder ter essa aula com eles. Para vocês se inscreverem nessa aula gratuitamente, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Vai por mim? Dica de amigo? Não perde essa aula não. Nunca mais sua visão sobre economia vai ser a mesma. E a partir dela, você vai poder discutir com quem você quiser sobre todos esses assuntos econômicos. Se inscreve lá agora e a gente se vê na aula.